dos montes eu sei, de lá vem meu socorro, e ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem socorro, e ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Yeshua, Yeshua, digo, ó minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Aleluia. Obrigada, Jesus, pela tua presença. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, continue aqui conosco, falando aos nossos corações, nos ministrando. Usa-nos, Senhor, de uma maneira tão poderosa, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Não a nós, mas a ti a honra, a glória, o louvor, a adoração. Porque tu és bom. Independente de qualquer circunstância, o Senhor é bom. E nós louvamos e engrandecemos o teu nome. Muito obrigada por teus anjos que estão aqui. Muito obrigada pelo círculo de fogo que está aqui ao redor dessa igreja. Obrigada pelo selo do sangue de Jesus sobre nós, sobre os umbrais dessa casa. Muito obrigada por tua proteção. Muito obrigada, Senhor, porque sabemos que o Senhor fará infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos ou sonhamos em Cristo Jesus. No nome dele nós oramos. Amém. Paz. Hoje eu queria trazer uma reflexão para vocês a respeito de algo que o Senhor tem falado ao meu coração desde ontem. Né? Um irmão tinha entregado uma palavra a Gustavo, um irmão muito querido. Não essa palavra é dentro desse capítulo, mas é outra palavra. E aí eu fui meditar no capítulo inteiro de Isaías 55. E eu fiquei lendo aquilo ali por mais de uma hora. Lia, relia. E Deus começou a falar ao meu coração assim:
tremendamente. E aí eu queria compartilhar com vocês. Está lá em Isaías 55, primeiramente. Depois a gente vai para o Novo Testamento. Mas aí eu queria começar com Isaías 55, do 1 a 3. Que diz assim: Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Mas o que o Senhor realmente tocou no meu coração foi esses versículos 1 e 2. E eu fiquei ali martelando, eu voltava, lia de novo. Porque eu já tinha lido esses versículos muitas vezes. E já tinha, inclusive, escutado pregações a respeito desses versículos em um determinado contexto. Mas Deus estava falando no meu coração algo que eu não tinha escutado pregações a esse respeito. Então eu fiquei ali, né, meditando e Deus falando comigo. E o primeiro ponto desse versículo é a sede. Todo mundo tem sede. Olha o tamanho aqui da minha garrafa, né? 1,5 litros. Eu tenho muita sede, eu bebo muita água, né? Essa já é a minha segunda, fora a água nos copos e os chás que eu já tomei no dia de hoje, né? Todo mundo tem sede. Uns têm mais, outros têm menos, mas todo mundo tem sede, não é verdade? Então, o primeiro ponto é esse. Às vezes a gente tem sede de algumas coisas que não agradam a Deus. Às vezes a gente tem sede de coisas até legítimas, mas que não são apropriadas para aquele tempo na nossa vida, né? Às vezes a gente tem sede. Comer é bom, não é verdade? Mas comer em excesso não é gula, não é verdade? Então, muitos desejos, muitas coisas que a gente tem sede, muitas coisas são legítimas. Mas, a depender da proporção ou a depender do tempo determinado, não são para nós. Então, o primeiro ponto que a gente precisa parar para pensar é: do que você tem sede? Né? Do que você tem sede? Quais são os seus anseios? Os seus desejos, as suas necessidades, aquilo que é primordial para a sua vida. O que é? É o primeiro ponto. A gente precisa analisar o nosso próprio coração, né? E a gente vê na continuação desse versículo primeiro, diz que quem não tem dinheiro, venha e compre. Então você faz assim. O que Deus estava querendo falar com isso, né? Se quem está liso compra alguma coisa, não. Quem está liso não compra nada, não é verdade? Fica ali com fome, com sede, tendo que pedir, não é verdade? Mas não. Deus disse assim: quem não tem nada, vá e compre. Então, não só compre, mas coma e beba. E, como eu posso dizer, eu fiquei pensando nisso, eu ainda estou digerindo essa palavra. Eu estou dando ela aqui, mas ao tempo que eu estou dando, eu estou meditando, tá, gente? Eu não escrevi muita coisa. Eu estou falando aquilo que Deus está colocando no meu coração desde ontem, que eu não consigo traduzir em palavras escritas. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está acostumado a primeiro fazer por merecer, não é verdade? Nós trabalhamos, nós recebemos o nosso trabalho, nosso salário. A gente vende, a gente recebe uma comissão, né? Então, se a gente é obediente, a gente recebe um presentinho de papai e mamãe, né? Esses dias de Sofia, se você ler o seu primeiro livrinho todinho, corrido, se você ler o seu livrinho, eu vou lhe dar R$ 50. Cada livrinho que você lê, eu vou lhe dar R$ 50.
Aí eu digo, meu Deus, nem sei se o que eu estou fazendo está certo ou errado, mas eu quero estimular de alguma forma ela a ter amor pela leitura, não é verdade? Mas assim, desde pequenininho, eu estou dizendo isso porque desde pequenininho a gente é estimulado a fazer alguma coisa para receber como recompensa outra. Isso em tudo na nossa vida, seja no nosso casamento, não é verdade? Seja em tudo. A gente é ensinado desde criança aqui, olha, se você estudar, você vai tirar uma nota boa. E que é verdade. Se você obedecer, você vai para o céu. Sim, é verdade. Mas muitas vezes a gente entra no legalismo em nossa vida, tanto espiritual como material. E muitas vezes a gente fica assim, ansioso. A gente fica querendo trabalhar igual doido, ou querendo estudar igual doido, sem parar para pensar de que Deus disse na palavra que Ele dá para a gente enquanto a gente descansa, enquanto a gente dorme. Isso não nos faz preguiçosos, entendam. Isso nos faz manter a nossa confiança plena no Deus que nos prometeu. Então, quando esse texto diz assim: se você tem sede, venha e beba. E se você não tem dinheiro, venha e compra e coma. Compre sem dinheiro e sem preço. Está dizendo assim: não importa. Quando você lê o versículo 2, às vezes a gente traduz como você está gastando dinheiro com futilidade. Se você for ler só o versículo 2, você vai entender isso. Porque ele diz: por que você gasta dinheiro com aquilo que não é pão? O vosso suor naquilo que nos satisfaz. Na verdade, você vai levar só para o lado financeiro, do gastar com coisas fúteis. Sendo que quando você pega o contexto do versículo 1 e do versículo 2, você vê que Deus ele não está falando sobre isso. Deus está falando sobre os anseios da nossa alma, se eles são carnais, se eles são espirituais. O primeiro ponto é esse. E o segundo ponto é, você está tentando comprar as bênçãos de Deus com a sua obediência, com o que você faz, ou você está obedecendo porque você é filho? A gente precisa parar para pensar assim: nossa, eu sou filho, então se meu pai está me pedindo para eu fazer algo, eu vou fazer porque eu sou filho, porque eu tenho que obedecer ao meu pai que sabe. Confie que mamãe quer o melhor para você e me obedeça. E ela para, olha para mim, pensa e me obedece. Graças a Deus que continue assim. Mas assim, muitas vezes a criança ela é birrenta. Ela bate o pé, ela se joga no chão, ela grita, ela esperneia, né? Ela fala uma malcriação. Quando ela não quer ser contrariada. E muitas vezes a gente está como essas crianças, né? As crianças mimadas, como as crianças que não têm limite, como as crianças egoístas, muitas vezes, que não querem dividir o seu brinquedinho com um amiguinho. E a gente faz isso com tudo que é da gente, muitas vezes. Às vezes a gente não quer compartilhar um alimento, né? Às vezes a gente não quer compartilhar uma bênção. Às vezes a gente não quer compartilhar nem um testemunho para que o outro cresça, não é verdade? E a gente fica assim: meu Deus, mas eu preciso trabalhar, mas eu preciso fazer isso, mas eu preciso fazer aquilo, mas eu preciso fazer aquilo outro. Enquanto Deus diz assim: olha, peraí, eu cuido até dos lírios do campo, que crescem, mas não trabalharam arduamente para ficar bonitos do jeito que são. É ou não é? Os lírios são lindos e cheirosos que são. Quando você coloca um lírio no ambiente e fecha a porta, quando você entra, a casa está com aquele cheiro maravilhoso, não é verdade? E eles são incríveis. E ele não precisou se preocupar se ele ia ficar bonito e cheiroso ou não, porque Deus estava cuidando dele. E muitas vezes a gente fica preocupado com o nosso dia de amanhã. Mas Jesus, o próprio Jesus, disse que nunca viu, né, o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A gente nunca viu, porque nosso Deus suprirá em Cristo Jesus todas as coisas. Nós precisamos entender que nós podemos ter acesso àquilo que Deus tem ao nosso respeito,
se a gente obedecer. Mas não vai ser uma recompensa. Mas imagine, você tem 2 filhos. Um que lhe ama, está ali do seu lado, e outro que não quer saber de você. Diz assim, ô, sua véia, quero saber tu não. E vai para lá, vai para as farras, faz tudo, bate no teu carro, né? Destrói tudo. Você vai se apegar, se afeiçoar mais a quem? A quem está ali cuidando de você quando você está precisando. Quando você precisa de uma palavra, quando você precisa de uma oração, quando você precisa de um abraço. Você vai estar mais apegado a quem? A quem está ali rebelde, lhe distratando, ou a quem está ali do seu lado, lhe apoiando em todo o tempo. Então, às vezes, a gente confunde essa graça com a troca. Mas a graça está ali. Você está ali, não merece. Mas não é porque você não merece que você vai chutar o pau da barraca e fazer um monte de coisa que não presta, porque você não merece, mas vai receber. Não é verdade? Às vezes a gente confunde muito graça com libertinagem. Eu não estou falando disso. Não estou falando de libertinagem. Eu estou falando de você ama tanto que você obedece. E você tem acesso, porque o Pai confia em você. Então é uma relação de confiança. Se você sabe que o seu filho é um mau caráter, ou que, infelizmente, seja um usuário de drogas ou de álcool, você vai mostrar a ele onde está o seu cofre, vai dar a chave para ele, ou vai dar a senha do seu banco para que ele use e compre droga ou qualquer outra substância entorpecente? Não vai. Você vai dizer assim, ó, está aqui guardado. Quando você tiver responsabilidade para cuidar, o dia que eu morrer vai ser seu. Gostando ou não. Mas, se você tem um filho que você pode confiar, que você sabe que esse filho não vai lhe roubar, que não vai lhe passar a perna, que está ali com você, que quer o seu melhor, que quer que você cresça, né? Você vai dizer, oxente, toma aqui minha senha. Vê aí até como é que estão meus rendimentos. Me ajuda a melhorar. É ou não é? Imagina Deus que está no céu quando olha para a gente. Por isso que nós precisamos entender o que é uma relação de confiança. Assim como existe uma relação de confiança aqui na Terra, existe a relação de confiança de Deus para conosco. Então, quando a gente vê aqui essa palavra, venha, compre e coma, e adquira sem pagar o preço, quando fala adquira, significa comprar um grão que já está quebrado, pronto para ser consumido. Então, era aquele trigo que já estava debulhado para ser consumido, para ser feito o pão. Então, a palavra significa comprar o pão, mas também fala do vinho e do leite. O que é o vinho? É a alegria, não é verdade? É a comemoração pela bênção. E o leite na Bíblia significa o quê? Significa a nutrição, significa a saciedade que a gordura do leite traz. Significa plenitude, significa bênção material mesmo. Então, quando a gente para analisar isso, significa provisão, alegria e bênção. Deus ele tem disponível isso para a gente de graça. Mas nós muitas vezes agimos como trabalhadores e não como filhos. E a gente busca fazer. Nos tornamos fazedores, a depender do nosso temperamento. Alguns vão para esse lado, os temperamentos mais fortes. E vão ali, entram no ativismo e tal. Tentam fazer por merecer, enquanto Deus está olhando assim, dizendo, ó, é de graça. Vem cá. Vem para minhas águas, que nessa palavra são torrentes de água, são rios de água, são cascatas. Não é uma aguinha, não. É uma água que vai saciar de verdade a sua sede. É uma água sem medida.
E muitas vezes a gente fica assim, ansioso, né? E a gente diz assim: meu Deus, mas como é que eu vou fazer? Eu vejo Deus na minha vida assim, sempre agindo no último minuto do segundo tempo. Eu digo: meu Deus do céu, desde que eu sou criança esse negócio não para, não é? Porque até o dia de hoje é desse mesmo jeito. Mas Deus sabe como trabalhar com cada filho, né? Eu digo: é porque eu preciso. Mas eu nunca vi Deus me desamparar. Às vezes eu até acho que Ele vai me desamparar. Em algumas situações, às vezes, Ele demora a falar, no meu tempo, né? Demora, eu faço: meu Deus do céu, meu Jesus. Quando eu vejo no último minuto, Deus vem e muda a situação. E eu acredito que Ele faz isso para mostrar que foi Ele mesmo que fez. Senão eu ia achar que tinha sido ou a minha oração, que tinha, né? Eu orei tanto, eu jejuei, eu botei o meu joelho no chão. Aí a gente leva para si de novo. O que eu fiz espiritual, sou muito espiritual. Não que eu não tenha feito isso, tá, gente? Eu orei, eu chorei, eu louvei, eu clamei, eu supliquei, eu fiz todos os tipos de orações, súplicas, ações de graça, tudo isso. Mas Deus quis mostrar que Ele faz do jeito dele e não porque eu fiz tudo isso, mas porque eu sou filha. Então, a gente precisa fazer tudo isso: orar, clamar, meditar na palavra, adorar, jejuar, mas porque a gente quer ver o coração do Pai e a face dele. Entendendo de que ele está ali, ó. Filho, o que é que você quer que eu faça? A gente só precisa se achegar a ele. A gente só precisa chegar mais perto dele todos os dias de nossas vidas. E aí a gente vê isso em Efésios, no capítulo 1, no versículo de 1 a 3. Continuando falando sobre o mesmo assunto, mas agora no Novo Testamento. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, a gente vê em Efésios, de uma maneira geral, uma carta onde eu digo que pode se resumir toda a Bíblia, né? Fala sobre salvação, fala sobre santidade, fala sobre armadura, fala sobre nosso lugar de autoridade, fala sobre temas básicos, né, do cristianismo. E é um livro pequeno, mas um livro muito forte, muito poderoso, cheio de chaves para a nossa vida. E a gente consegue ver que, no contexto histórico, Éfeso era uma capital muito importante, né? Muito rica, muito próspera, mas era uma capital muito idólatra, né? Tinha Diana dos Efésios, que era a deusa Artemis, que era muito adorada naquele lugar, e ele chegava ali e, com autoridade espiritual, ele ia com muita sabedoria, e muitos se converteram ao cristianismo naquela época, né? Sendo que o que acontece? Deus, ele compartilha o seu propósito para todos, não somente para uma elite espiritual, né? Os fiéis eram todos aqueles que queriam acreditar em Jesus. Então, quando a gente consegue ver de que Cristo nos fez assentar à direita de Deus nas regiões celestiais, a gente consegue entender que aquilo que está escrito ali em Isaías 55 se cumpriu em Cristo Jesus, né? É uma palavra profética que os judeus pegam essa palavra e esperam que o Messias cumpra, mas o nosso Messias já cumpriu. Não é verdade? A voz dele já é como voz de muitas águas. Ele já declarou que se nós cremos, do nosso interior fluirão rios de água viva. Não é verdade? Então, a gente vê por diversas passagens que Cristo é a consumação. É a consumação. Inclusive, quando ele foi dar o seu discurso público, que ele começou, quem tem sede, vem a mim e beba. Ele citou Isaías 55 de uma maneira indireta. Não é verdade? E
É tanto que o pessoal ficou com ódio dele, queriam, né, pegar ele, matar ele naquela ocasião, mas ele conseguiu fugir depois da palavra que ele entregou, da palavra profética no templo. Foi numa festa de tabernáculos. Então, quando a gente entende de que Jesus, que era o Filho unigênito de Deus, né, e que se fez primogênito, nos adotando, né, através do sangue de Jesus, fez assim, olha, peraí, você não merecia, você não estava na minha família, mas você vai vir para cá, através do sacrifício que eu fiz. E se tornou o primogênito e não o unigênito, né, não mais o filho único, a gente consegue ter essa visão do nosso Deus e Pai, e a gente consegue entrar nas bênçãos de Abraão. Porque quando ele fala essa palavra, o Deus e Pai que nos abençoou com toda sorte de bênção, é a mesma palavra que está lá em Gênesis 12:3, que fala das bênçãos da obediência, que fala assim, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É a mesma palavra. Então, nós conseguimos entrar nas bênçãos do povo hebreu, quando a gente entende o nosso lugar em Cristo Jesus. Então, muitas vezes a gente fala, veja a nossa fé como é pouco. Eu falo nossa porque eu também me encaixo nisso muitas vezes. A gente diz assim, menino, mas tu já viste algum judeu pobre? Eu não é. Quem já falou isso? Eu já falei. E a gente, olha, é o seguinte, em Cristo a gente está ali, ó, no mesmo lugar. Por que que o povo crente não tem essa mesma... O povo do mundo não tem essa mesma ideia dos crentes? É ou não é verdade? Dos cristãos. Nós temos direito legal a essa mesma herança, a essa mesma bênção. Só que o judeu, ele sabe se apropriar dela, e muitas vezes nós, cristãos, não sabemos. Nós nos acomodamos muitas vezes, mas é porque o meu lugar é o céu. Sim, o seu lugar é o céu, mas a terra está cheia de obra para ser feita. E se não tiver dinheiro, você não faz nada. O povo vai continuar com fome, não é verdade? Você não vai ter um avião que vai dar uma passagem de graça para você viajar para fazer a obra, né? Você não vai ter de graça as diárias no hotel para se hospedar, nem onde comer, e etc e tal. Se você não tiver dinheiro, você não vai conseguir fazer a diferença. Você não vai conseguir ter uma internet para transmitir, você não vai conseguir comprar um celular para fazer uma transmissão, nem um microfone para pregar. Não é verdade? Então, a gente precisa parar com essa hipocrisia de achar que dinheiro não é importante. O dinheiro não pode ser o centro da nossa vida, ele não pode mandar na gente. Mas nós podemos utilizá-lo para que a nossa vida seja abençoada e a vida do nosso próximo e da casa do Senhor também seja abençoada. Não é verdade? Então, muitas vezes a gente tem medo. Eu digo assim, muitas vezes eu acho que a gente tem medo de ser ousado nas nossas orações com relação à nossa vida financeira. A gente é ousado para expulsar demônio, para cortar a cabeça do Satanás, né? Mas muitas vezes a gente tem medo de fazer orações ousadas quanto ao que diz respeito a dinheiro. E a gente precisa ter cuidado com isso, né? Porque nós precisamos entender que o dinheiro é importante, apesar dele não mover a nossa vida nem o nosso coração. Mas sem ele, a gente não come, a gente não mora em lugar nenhum. Então, nós precisamos buscar em Deus, através de Jesus, o nosso lugar de autoridade financeira. Não somente espiritual. Mas se a gente está em Cristo, se você lê em Apocalipse, onde Cristo está, nossa, nós estamos em Cristo, com Cristos assentados nas regiões celestiais. Existe esse céu que nós enxergamos, aqui na camada de ozônio. Existe o segundo céu, né, que é onde estão os planetas, né, a Via Láctea. Existe o terceiro céu, que é o céu espiritual, né, onde existe o trono, onde existem, muitas vezes, alguns embates. Os embates são nas 3 regiões. Mas o que eu quero dizer é, às vezes a gente fica muito nessa região aqui desse primeiro céu.
né? E a gente tem o segundo céu e para chegar no terceiro, nossa, dá muito trabalho. Mas a gente é arrebatado até lá. João, ele só estava lá orando, tendo seu tempo com Deus, e de repente chegou um anjo com a voz de trombeta e disse: Ei, psiu, eu não imagino como seria uma voz de trombeta falando: sobe aqui, né? Ele tinha uma voz de trombeta. E ele disse: sobe aqui agora, levanta. Quando ele olhou, estava uma porta aberta no céu e ele foi arrebatado em espírito. Num segundo ele foi lá, num trem-bala do céu. Num segundo. E teve as visões. Teve as visões do trono poderoso do Senhor. Que brilhava, reluzia mais do que as pedras preciosas. Fala que brilhava mais do que brilhante. E existem tantas outras pedras lindas. Que quando bate o sol, nossa, a gente não imagina. A gente não tem dimensão do nosso Deus. Mas o nosso lugar é lá. Assentado com Ele nas regiões celestiais. Nesse lugar. Onde existe tudo, mas tudo que existe não importa. Veja só. No céu existe tudo. Quando a gente começa a ver tanto o céu como no retrato da Nova Jerusalém, o que é que existe? Existem pérolas, existem cristais, existe esmeraldas, rubis, safira, ouro puro, prata, brilhante, berilo, jade, ametista. Eu estou só enumerando algumas, tá? Existe uma infinidade de pedras preciosas em todos os lugares, da parede, do piso ao teto, o endereço certo, é no céu. Mas com tudo isso, tantos anciões, como os anjos, os querubins, os serafins, todos só conseguiam olhar a beleza de Deus e do Cordeiro. Vocês estão entendendo? Nas regiões celestiais existem todo tipo de riqueza. O trono dele é de safira, tá? Imagina aí uma pedra cara. As ruas de ouro, o mar de cristal, a porta uma pérola gigante. A gente não tem noção da dimensão, da riqueza e da grandiosidade, mas os olhos de todos não estavam nisso. Estavam na glória do Pai. Estava na adoração ao único digno, santo, santo, santo. Então, quando a gente está lá nesse lugar, a gente está dizendo assim, olha, eu tenho acesso a tudo. Eu sou filho. Eu tenho acesso a todas essas riquezas, a esses bens preciosos. Mas os meus olhos não podem estar nisso. Meus olhos têm que estar no Criador. Eu tenho que adorá-lo em todo o tempo. Eu tenho que trazer louvor, honra, glória, majestade, força e poder. E assim como os querubins da guarda estavam ali, tinham anjos e tinham olhos por dentro, por fora, não é verdade, das asas. A gente também precisa ter olho para dentro e para fora. Para dentro e para fora. A gente sempre precisa se autoanalisar e pedir discernimento para vigiar e atingir o alvo certo. Nós precisamos sempre ter o olhar para dentro, para não perder o foco, para não deixar que a vaidade, para não deixar que as coisas desse mundo tomem um lugar nas nossas vidas. Mas também a gente não pode deixar de olhar para fora. A gente precisa estar sempre vigilante, 24 horas. Vigiar e orar sem cessar, para não cair em tentação. Nós precisamos o tempo todo estar vigiando para não cair em tentação, né? Então, continuando, Efésios 2, de 4 a 7. Diz assim: Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou,
estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, ele quis mostrar para essa nossa geração aqui, nos séculos vindouros, nos nossos dias atuais, que isso continua de pé. Essa promessa, ela continua viva. Nós precisamos entender que nós temos que tomar o nosso lugar de autoridade nos lugares celestiais. Por quê? Quando Hebreus 1, versículo 3, diz que Jesus fez, a parte B do versículo, ele fez a purificação dos nossos pecados. Depois que ele fez isso, ele se assentou à destra da majestade nas alturas. Então, Hebreus 10 também, nos versículos 12 e 13, diz a mesma coisa. Ele fez um único sacrifício e está assentado para sempre à destra de Deus. Para sempre. Ele não saiu desse lugar. Isso significa que nós também não saímos. Nós precisamos entender que nós estamos escondidos em Cristo. Estamos ao lado, estamos à destra de Deus. Então, precisamos entender que nós precisamos adentrar no trono da graça, como diz Hebreus 4, para que a gente alcance as nossas bênçãos no tempo oportuno. Nós não podemos nos intimidar diante das adversidades. Sempre que o inimigo tentar falar algo à sua mente, ou aos seus ouvidos, ou ao seu coração, você pare e pense, espera aí, a Bíblia me disse que eu estou assentada à destra do Pai, em Cristo Jesus. Porque eu sou filha e filho, não pelo que eu faço, como disse aqui a palavra, deixa eu ver, eu já li em Efésios 2, não pelo que eu faço, mas por aquilo que eu não mereço, porque Ele nos amou antes de nós aceitarmos a Ele. Nessa palavra aqui de Efésios 2 diz, Ele nos amou quando a gente ainda estava em pecado. Antes da gente conhecê-lo, antes da gente reconhecê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele já tinha nos amado, já tinha se entregue por nós. Agora, o nosso lugar de nos assentar à direita de Deus Pai, para ter autoridade, essa daí é só para filhos. Essa daí só é quando a gente entende que nós precisamos a cada dia tomar nossa cruz, negar nós mesmos e seguir Jesus. Que é um processo diário. Todo dia nós precisamos mudar. Todo dia nós precisamos ser mais parecidos com o nosso Criador. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo por onde a gente passar. E essa é uma obrigação nossa. Uma obrigação mesmo. Porque se você tem alguém que você pode se espelhar e você não se espelha, não é verdade? Você vai estar decepcionando seu pai e deixando ele triste. Né? Então, ele vai estar ali, esperando que a gente volte e retorne para o caminho. Mas o nosso propósito aqui na Terra é entender de que eu não preciso ter dinheiro para comprar minha salvação, ou para comprar a graça, ou para comprar nada. Porque Deus, Ele de bom grado me dará todas as coisas. Nós precisamos entender isso. E quando eu estava lendo isso, eu me lembrei quando o pastor Paulo veio aqui, quando ele disse assim, o básico você já tem. E
na hora eu fiquei assim pensando, né? Quando ele disse aquilo, ele disse assim, um básico você já tem garantido comida, teto e vestimenta. Então, o que a mais você vai querer? Porque isso daqui já está garantido, já é certo. Quando ele falou aquilo ali, eu disse, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar de que as bênçãos que eu tenho que pedir não tem que ser com relação nem à comida, nem a teto, nem à roupa. Porque isso já está garantido. E quando eu li essa palavra aqui, está dizendo assim, olha, você está gastando seu dinheiro de maneira errada. Está gastando, na verdade, seu tempo, porque fala do tempo de trabalho. Você está gastando seu tempo de trabalho, né, para ganhar o seu salário, para investir em coisas erradas, porque isso daí eu tenho de graça, meu filho. Vem de mim. Pegue seu dinheiro e vai investir em outra coisa. Em outras palavras. Você está gastando com futilidade. Olha, eu tenho para você de graça. Não gaste seu dinheiro com isso. Eu tenho o melhor vinho. Eu tenho o melhor leite. Eu tenho o melhor trigo já moído, já debulhado, para que você possa fazer o seu pão. Eu tenho toda a provisão que você necessita. Deus dá até os mimos, não é verdade? E às vezes a gente fica tão preocupada com tantas coisas. Às vezes, quando eu quero, minha mente fica assim, ansiosa, e eu fico assim, perturbada. Eu me lembro de uma coisa bem fútil. Bem fútil porque às vezes a gente precisa pensar no que não tem, assim, que não é necessário, para entender que se Deus faz o que não é necessário, imagina o que é necessário. Entendeu? E eu me lembro que quando eu estava para casar, né? Eu era doida por uma louça. Queria uma louça. Mas essa louça era muito cara. E eu me lembro que eu disse assim, ai, meu Deus, eu queria só uns pratinhos assim. Não precisava ser o jogo todo. Eu queria uns 6 pratinhos dessa louça, umas 6 xicrazinhas. E aí, sendo que aí, toda vez que eu olhava essa louça, eu fazia misericórdia, vai ficar só no desejo. Porque ela era muito cara, né? Ela era bem cara, tipo um prato era R$ 300. Um prato. Não é um jogo de prato, era um prato. E aí eu olhava e fazia, menina, que futilidade, né? É só porque era bem coloridinho, bem bonitinho, assim, bem fofinho, uma coisa mais linda do mundo, pintada à mão. Aí eu fazia assim, não, eu não vou pegar um presente de casamento que alguém me deu para eu comprar, sei lá, uma máquina de lavar e vou comprar prato. Eu não vou fazer um negócio desse, porque eu tenho juízo, tá, gente? Eu tenho juízo. Era só assim, foi um pensamento meu. Um pensamento. Passou. Aí, quando eu fui me casar, aí uma pessoa muito querida disse assim, Leda, estou morando na Holanda agora. Aí foi bem na época que a gente casou, né? Aí fez, vou mandar o teu presente de casamento por minha mãe, que a mãe dela mora no Brasil, em São Paulo. Fez, quando ela foi em Recife, ela te dá. Aí eu fiz, obrigada, obrigada. Ela, eu acho que você vai amar. Aí eu, tá bom. Quando eu peguei, eram os benditos dos pratos. Vocês acreditam que Deus me deu os pratos? Deus me deu 6 pratinhos, uma xícara, me deu até o bule. Veja, uma futilidade sem tamanho, não é verdade? Eu não compraria, tá, gente? No máximo, se eu morasse na Holanda, tivesse uma promoção, não é verdade? Podia ser, mas aqui no Brasil não tinha perigo de eu comprar, porque é uma louça holandesa. Mas assim, toda vez que eu quero me aperrear, eu paro, eu lembro dessa louça. Esses dias eu estava lembrando dela, porque eu estava assim, meio aperreada, aí eu lembrava da louça e eu fazia, essa louça tem que ficar num lugar de destaque aqui em casa, porque toda vez que eu estou aperreada, eu tenho que olhar para essa coisa dizendo assim, se Deus cuida de um detalhe tão fútil, na verdade, eu não precisava disso para nada. Não precisava. Mas Deus, Ele ouviu o desejo do meu coração e me entregou. Quanto mais Ele não nos dará o que é necessário, que é a comida, a roupa, né? E o teto. Nós precisamos entender de que esse é nosso Pai. Quando a gente tem um pai que não foi bom aqui na terra, a gente fica com medo que falte, com medo que ele não chegue, com medo que ele não consiga suprir. Mas a gente precisa entender de que a nossa mente precisa ser transformada pela mente de Cristo.
Nós precisamos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, para que a gente consiga realmente nos apropriar das bênçãos de Abraão. A gente precisa ler mais o livro de Deuteronômio. A gente precisa ler mais os patriarcas, entendendo que nós temos acesso livre, através de Jesus, a tudo aquilo que ele nos prometeu. É um testamento nosso também. Nós temos esse direito através de Jesus. Amém? Então, queria concluir deixando essa palavra. Nós não precisamos nos preocupar, porque nós estamos gastando nosso tempo e dinheiro, nosso trabalho com o que não é pão. Temos tudo de graça. Isso não significa que a gente vai ficar assim, venha. Significa que nós precisamos nos apropriar do fato de que onde eu colocar a minha mão vai ser abençoado. Onde eu colocar o meu pé é terreno santo. As bênçãos vão correr atrás de mim. Eu não vou precisar correr atrás delas. Eu vou andar. Veja, se elas vão correr atrás de mim, significa que eu também estou correndo. Eu não estou parada. Não é verdade? Eu estou em ação, em atividade. Eu estou fazendo algo, estou sendo proativo. Mas a bênção está aqui, ó, correndo atrás de mim, para me alcançar. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti agora. Queremos colocar o nosso coração e a nossa mente, Deus. E queremos Te pedir, Senhor, perdão por toda mentalidade de escravo. Nos perdoa, Senhor, por toda mentalidade de gafanhoto. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes olhamos o futuro e ficamos, Senhor, ansiosos, temerosos. E muitas vezes ficamos, Senhor, preocupados com o básico. E nós queremos Te pedir que o Senhor venha agora, através do Teu Santo Espírito, venha estar tratando os nossos corações agora, Senhor. Nós cremos que o Senhor já nos deu, Senhor, já nos deu esse terreno para nós. Nós cremos, a Deus, que o Senhor já deu para cada um de nós aquilo que nós precisamos. Nós, em nome de Jesus, nós nos apropriamos do nosso lugar espiritual, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. E nós tomamos posse agora de tudo aquilo que o Senhor tem reservado ao nosso respeito. Porque nós temos uma parcela dos pensamentos de Cristo, como Tua palavra nos assegura. Nós temos uma mente de realeza, Senhor, de filhos, de herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Então, Deus, tira de nós, Senhor, essa capa de miséria, essa capa, Senhor, de medo, de angústia, de ansiedade, todo peso, tudo aquilo, Senhor, que nos afasta do Senhor, que nos tira do propósito, Senhor. Não queremos gastar mais nosso tempo em vão. Nos ajuda, Senhor, nos dá discernimento. Te pedimos, Senhor, as chaves materiais e espirituais para essa estação. E que possamos abrir as portas certas com essas chaves, Senhor. Que não fiquemos com as chaves na mão, tontos, Senhor, sem saber qual porta abrir. Mas que possamos ser assertivos e irmos para as portas certas. Abrirmos com as chaves que o Senhor nos entregou. Nos dá discernimento espiritual. Sabedoria, Senhor. Tua palavra fala que aquele que tem falta de sabedoria, peça que será concedida de bom grado. Deus, nós nos apropriamos agora daquilo que o Senhor já nos entregou, que é a porção de sabedoria, de entendimento, de discernimento espiritual. Para que os nossos olhos naturais e os olhos dos nossos corações possam estar ligados, abertos, como o Senhor disse através de Paulo aos Efésios. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada pelas bênçãos entregues a nós através de Jesus, pelo sacrifício dele ali naquela cruz, morte e ressurreição. Muito obrigada, Jesus, porque o teu sangue é suficiente para nos perdoar de todos os pecados, para nos purificar de toda a injustiça e para nos tornar limpos, alvos como a neve, aceitos, justos perante o Senhor, no trono da graça, do Deus que é santo, santo, santo.
o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Adonai, aquele que era, que é e que há de vir. Louvado seja o teu nome, Senhor, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Se eu Vamos ofertar? estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé de ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar